Olá, tudo bem? Nesta noite vamos fazer um teste. Sim, vamos testar a sua fé. Vamos ver qual é o limite da sua fé. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, não me leva a mal. Disse Cristo que o reino dele não era deste mundo. Contudo, no entanto, o reino dos céus sempre esteve aqui na terra, pois disse Cristo: eis que o reino dos céus está dentro de vós. Deus também não pertence a este mundo. Contudo, Deus sempre esteve no mundo. O Espírito Santo não é deste mundo. No entanto, o Espírito Santo sempre esteve no mundo desde o princípio da criação. Cristo também não é deste mundo. Mas disse ele: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, nós também não pertencemos a este mundo, pois nós somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Assim como os anjos, as potestades e os principados não pertencem a este mundo. Porém, todos eles estão neste mundo. A pergunta que se levanta é: o que há de tão importante neste mundo para tudo coexistir através deste plano físico? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos, o reino dos céus, até mesmo nós que não pertencemos a este mundo, estamos neste mundo aqui. A pergunta é: por quê? Você sabe a resposta? Não? Veja bem. Simplesmente porque não existe eternidade separada deste mundo. Corpo, alma e espírito, os três são um só. O plano físico e o espiritual são um só. Pois tudo foi criado nele, conforme consta o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam poderes, potestades ou principados. Tudo existe na pessoa de Deus. O universo é mental. Ele foi criado pela palavra de Deus. A palavra de Deus está em Deus. Toda a criação é um com o Senhor. O Senhor existe dentro da sua própria criação. Sem a criação, sem este mundo, sem este plano físico, não existe a pessoa de Deus. E nós somos a pessoa de Deus. Por isto, em Deus foram criadas todas as coisas. Por isto o reino dos céus está no homem. Tudo se encontra no homem. Tudo. Por quê? Porque nós somos a pessoa de Deus aqui na terra. Disse Paulo que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Deus, ele existe através da sua pessoa. Deus existe através da criação. Sem a criação, sem este mundo, não existiria absolutamente nada. Pois o plano espiritual e o plano físico estão entrelaçados. Eles são um só, assim como nós somos formados por corpo, alma e espírito. Aqui está o mistério, que os seres humanos não são capazes de enxergar por causa do véu, que é uma representação da mentalidade da carne. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram. Pois os mortos não sabem coisa alguma. Os seres humanos estão pecando porque eles não sabem coisa alguma. Através de Adão entrou a morte. A morte é uma representação do esquecimento de si mesmo a nível espiritual. Os mortos não sabem coisa alguma. O ser humano não sabe coisa alguma a respeito da eternidade. Por quê? Porque ao ter entrado no mundo, eles se esqueceram da sua verdadeira identidade, pois nós somos apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Disse Paulo que a nossa verdadeira pátria está nos céus. Por quê? Porque nós somos estrangeiros e peregrinos. Nós não pertencemos a este mundo. Nisto podemos entender porque no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, disse Paulo: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não porque Paulo estava enterrado no cemitério, mas porque Paulo compreendeu que o esquecimento de si mesmo a nível espiritual, isto é uma representação da morte. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo. Aonde? Lá no cemitério? Não.
Paulo estava muito bem vivo quando ele escreveu esta carta do seu próprio punho. Mas Paulo, ele afirmou: Deus nos ressuscitou com Cristo. Isso significa que a ressurreição não ocorre neste mundo. Você não entendeu? Disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo. Por acaso, Paulo foi ressuscitado com Cristo lá no cemitério? Por acaso, Cristo não ascendeu aos céus? Nisso podemos entender que Paulo ressuscitou nos céus. Mas como exatamente isso é possível? Bom, simplesmente porque a nossa verdadeira identidade está nos céus. O que está aqui é apenas a manifestação do Espírito. Assim como você não sai da cama ao entrar dentro do sonho. Assim, Paulo despertou no mundo da realidade, descrito como o reino dos céus, que, por via das dúvidas, se está e se encontra neste mundo, pois ambos os mundos estão entrelaçados. Logo, a ressurreição não pode ser da carne. Se Paulo ressuscitou nos céus, então, como poderia a ressurreição ser da carne? Repito mais uma vez, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo. Mas Paulo escreveu a carta aos Efésios no ano 60 e ele foi ser decapitado somente no ano 67. Isso significa que não houve ressurreição da carne. Então, estamos falando da ressurreição do Espírito, uma representação do nosso verdadeiro ser. Se há corpo natural aqui na terra, também há corpo espiritual nos céus. Logo, o que ressuscitou foi o corpo celestial, uma representação da consciência espiritual que desperta no homem. Então, não existe ressurreição da carne, pois Paulo foi ressuscitado com Cristo. Se Cristo está nos céus, Paulo também foi ressuscitado nos céus, junto com Cristo. Pois apenas o primeiro homem é da terra, o segundo é dos céus. A nossa verdadeira pátria está nos céus. Neste caso, foi o verdadeiro ser de Paulo que ressuscitou, e não a ilusão, que é uma representação da carne, ou da mentalidade da carne. Mas espera aí. Como pode a ressurreição ocorrer nos céus? Resposta simples. Porque se há corpo natural aqui na terra, há também corpo espiritual nos céus. É o corpo espiritual que ressuscita, uma representação do despertar da consciência espiritual de Cristo através do corpo. Pois o reino dos céus está aqui na consciência do homem. Entenda, meu amigo, a ressurreição ocorre em relação ao seu verdadeiro ser, não em relação à carne, que é apenas a vestimenta do espírito. Antes deste corpo ter nascido, você já coexistia com Cristo nos céus. O esquecimento de si mesmo é a morte. O se recordar da eternidade é a ressurreição. Quando Paulo se recordou da sua verdadeira identidade, ele passou da morte para a vida. Isso deve ocorrer com cada um de nós. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3, está escrito: a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Bom, se a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, então o que há de ressuscitar é a vida. E a vida está nos céus, não na terra. Não existe ressurreição da carne. Vamos testar o limite da sua fé nesta noite, meu amigo. Deus não pertence a este mundo. Cristo não pertence a este mundo. O Espírito Santo não pertence a este mundo. Você também não pertence a este mundo. Então, por que todos nós estamos neste mundo? Resposta simples. Porque todos nós compartilhamos o mesmo corpo. Este é o corpo de Cristo. Sim, disse Paulo, também este é o templo de Deus. É o corpo do Espírito Santo. Mas também é o nosso corpo. Está vendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem através do mesmo corpo. Este é o corpo de Cristo, é o corpo de Deus, mas também é o seu corpo. Por isto, tudo se encontra neste plano físico. Sem este plano físico, não existe a pessoa de Deus, pois você é a pessoa de Deus. Veja a maravilha das maravilhas, meu amigo. Está escrito que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3. E no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1, está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pode parar por aqui. Como assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo?
A sombra do Onipotente descansará? Mas se Deus está nos céus, então, para nós se escondermos no esconderijo do Senhor, nós precisamos entrar nos céus? Mas se os céus pertencem a uma outra dimensão, como poderíamos entrar no reino dos céus? Resposta simples: através de uma nova dimensão da psique humana, pois o reino dos céus está aqui, na sua consciência. Basta despertar, meu amigo. Prova disso que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Na geração de Jesus, eles já estavam entrando no reino dos céus, eles já estavam se escondendo no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque tudo se encontra neste mundo. Deus está aqui, o reino dos céus está aqui, Cristo está aqui na sua própria pessoa, pois a sua pessoa é a pessoa de Deus. Não existe Deus sem a pessoa dele. E você é a pessoa de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7, está escrito: o reino dos céus está ao nosso alcance. E ele é alcançado através da fé, pois a fé é a ponte que liga estes dois mundos. Prova disso que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Seja ousado, tenha coragem, entre no reino dos céus, no jardim do Éden, pois através de Adão entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, mas através de Cristo tudo foi restaurado. O Éden não está mais em pecado. Todo mundo tem livre acesso para entrar no Santo dos Santos, uma representação do Jardim do Éden, uma representação do Reino dos Céus. Você pode entrar no Reino dos Céus. Mas os fariseus, eles não entram no Reino dos Céus e nem deixam entrar os que estão entrando. Por quê? Porque eles não compreendem este mistério. São como crianças assustadas. Preferem continuar com aquilo que é seguro. E o que é seguro para eles é a lei de Moisés, que é uma representação daquilo que haveria de ser revelado através do Espírito. Pois a lei é apenas uma sombra. Disse Deus para Moisés, vê Moisés, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi apresentado no monte. Toda a descrição a respeito da eternidade é apenas uma sombra daquilo que está nos céus. Porém, os céus está dentro de você. Porém, o céu é um estado de consciência, assim como o inferno. A mentalidade da carne é uma representação da morte, do próprio inferno. Porém, a mente de Cristo, a consciência espiritual, é uma representação do reino dos céus que se encontra dentro do homem, aguardando exatamente o despertar. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18, está escrito: pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Uma única verdade. Todos nós podemos ascender aos céus neste exato momento, pois o reino dos céus está aqui neste mundo, entrelaçado, como um entrelaçamento quântico. Pouco importa o que ocorre com uma partícula aqui na Terra, o mesmo se repete em outra galáxia. Por quê? Existe um entrelaçamento quântico. Por isso, tudo que ocorre com o homem ocorre com Cristo. Por isso, Cristo levou os nossos pecados. Por isso, se você der sequer um copo de água a alguma criancinha, a Cristo você está fazendo. Pois a nossa vida é Cristo. O meu ser é o seu ser, e o seu ser é o ser de Deus. Se eu fizer mal ao seu ser, estarei prejudicando a Cristo. E ao prejudicar a Cristo, estarei prejudicando a mim mesmo. Pois nós somos a pessoa de Cristo aqui na Terra. Tudo está interligado. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus. Pois nós somos um em Deus e Deus é um através de todos nós. Pois foi o verbo que se fez carne. Estamos falando de você. Você é o verbo, a palavra, que se encontra aqui na sua consciência. Uma representação do reino dos céus que está no homem. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 12, está escrito: por meio da fé, temos livre acesso a Deus, pois o véu já foi rasgado, de alto a baixo. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Mas você irá afirmar, mas dar lei? Eu não consigo fazer isto. Sim. Por quê? Por causa da sua incredulidade, por causa do véu da mentalidade da carne. Abra os seus olhos espirituais.
se utilizando da genuína fé verdadeira, concedida pelo Espírito Santo, que é um dom de Deus, não uma crença falsificada. Crença, você aprende. Fé não há como se aprender, você recebe de Deus, pois a fé é um dom do Espírito Santo, concedida pelo Espírito Santo. A fé é a luz que ilumina os olhos dos seres humanos para contemplar o invisível. Somente através da fé tudo se torna possível. Através da incredulidade, Pedro, ele afundou quando ele estava caminhando sobre as águas. Através da incredulidade, o povo de Deus pereceu no deserto, mesmo sabendo que a terra prometida já havia sido prometida por Deus a Abraão 430 anos antes. Mas eles não creram na promessa. A promessa já se cumpriu. O reino dos céus já está aqui a nosso alcance. Prova disso que no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, está escrito: buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Você pode achar a Deus? De que forma? Entrando no reino dos céus, pois Deus se encontra no reino dos céus. Mas aonde exatamente está o reino dos céus? Aqui na terra. Sempre esteve aqui, desde o princípio. Prova disso é que Deus sempre esteve aqui na terra. Por que você acha que Deus está aqui na terra se ele não fosse da terra? Por que o Espírito Santo estaria aqui na terra se o Espírito Santo não fosse deste lugar? Se os seres humanos são peregrinos e estrangeiros na terra, por que exatamente eles estão aqui? Resposta simples: porque tudo está interligado, corpo, alma e espírito. O plano físico e o espiritual são um só. São duas coisas, por causa da mentalidade da carne do homem que divide absolutamente tudo. Através da mentalidade da carne, criou-se a dualidade. Céu e inferno é proveniente da mentalidade da carne, que é apenas uma ilusão, uma representação do ego. Não existe duas coisas, existe uma única coisa. Este nosso mundo é o mundo espiritual do Deus vivo. Só que, para você discernir essa verdade, você precisa abrir os seus olhos espirituais da fé. Só assim você contemplará toda a glória de Deus que está aqui. Não existe a menor possibilidade de existir algo fora deste mundo, pois tudo foi criado em Deus. Repito, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, quer nos céus ou na terra, as visíveis ou invisíveis, sejam potestades ou principados, tudo existe em Deus. E tudo existe neste mundo, pois este mundo é uma representação da pessoa de Deus. Não existe nada fora deste mundo. Não existe nada fora do plano físico, pois o plano físico, aos olhos de Deus, é o plano espiritual. Porém, aos olhos dos seres humanos, parece mais um inferno. Repito, mais uma vez, livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nenhum dos profetas saíram deste mundo para se esconder num paraíso fora daqui, pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Eles se esconderam na verdade, eles se esconderam exatamente em Cristo, que é a nossa verdadeira identidade, pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então você entenderá que você sempre esteve com Cristo, assim como Cristo sempre esteve aqui junto com nós. Pois disse Cristo: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Por quê? Porque os três são um só.